Ora, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Senhor Jesus, purificai meu coração e usar para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho que vamos ler agora está em São João 6, versículo de 66 a 66, 69, a 70. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus disse aos 12: Vocês não são os 12 que eu escolhi. Apesar disso, um de vocês é um diabo. Jesus estava falando de Judas Iscariote, o filho de Simão Iscariote, porque Judas iria trair Jesus, apesar de ser um dos 12 apóstolos. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de São João que acabamos de ler está narrando o que aconteceu com os apóstolos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, que não davam a impressão que eles não suportavam mais a santa doutrina que Jesus estava pregando para eles. Para todos nós hoje na igreja, a sã doutrina da salvação. Eles achavam aquilo ali duro demais para eles suportar. Quando Jesus falava: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá parte comigo. Eles acharam que Jesus estava duro demais e muitos não andavam mais com Jesus, não suportavam mais a doutrina e caíram fora. Por isso que Jesus disse: vocês também não querem ir? Aos 12, né? Vão também. Aí Pedro pula na frente e diz: só o Senhor tem palavra de salvação. Aonde iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro foi o primeiro papa da igreja. Jesus instituiu ele como o primeiro chefe da igreja católica. Pedro, tu és pedra, com essa pedra edificarei a minha igreja. Os poderes da morte não vencerão nunca. A morte não vai vencer a igreja. A morte não vai vencer aquele que crê em Cristo, que seguir a Jesus. Aquele que é prudente, fiel, aquele que tem coragem de seguir Jesus, ele não vai passar pela morte. Vai passar pela morte física, mas a morte espiritual não. A morte espiritual é a morte da alma, que é a perdição eterna. As profundas dos infernos não volta mais. Essa é a segunda morte, fala na palavra de Deus. Existe a primeira morte, que é a morte deste corpo, e a segunda morte é a da alma. Essa que é difícil, que é triste. Então, meus irmãos e irmãs, vamos lutar aqui nessa terra para nós não passar pela segunda morte, só pela primeira, que é aqui onde nós estamos vivendo nesse mundo. Vamos passar por sofrimento, vamos. Como discípulo de Jesus, nós não vamos escapar dos sofrimentos. Eles servem de remédio para a cura da nossa alma. O sofrimento
ele é bem-vindo porque ele cura a nossa alma. Então, a gente não pode querer fugir das tribulações, dos sofrimentos que virão, as perseguições, as incompreensões, que a gente não é compreendido por essa sociedade hipócrita que infelizmente vive junto aqui neste mundo. Eles não entendem. O discípulo de Jesus, ele é perseguido até dentro da própria família. Dentro da própria família. Por filho, mulher, porque nem todos estão de acordo com a vontade de fazendo a vontade de Deus. Nem todos querem fazer a vontade de Deus. Quando vê um fazendo, se incomoda. Quer tirar de cena. E não é por aí. O cristão de verdade, ele tem que ser forte. Ele tem que dar a vida por Jesus, que nem Jesus deu a vida dele por nós. Ele não pode desistir por qualquer besteira. Nem pensar em desistir. O cristão verdadeiro, o católico verdadeiro, ele resiste até o fim. Ele não abre mão da santa doutrina da Igreja de Cristo. Ele não abre mão de jeito nenhum. Morre, que nem Jesus morreu. E muitos que seguiram Jesus morreram. Mas morreram aqui para este mundo. Para Deus não morreu. Porque no outro lado da vida, na eternidade, nessa dimensão espiritual, ele vai receber a sua recompensa. Por ter sido forte aqui nesse mundo e resistiu e não abriu, não correu como muitos discípulos já foram embora. Ele foi insistente na verdade, na caridade e no amor de Deus. E continuou forte e firme na fé até o fim. Esse é o católico que eu gosto, que me representa. É esse tipo de católico que me representa, que é fiel à sã doutrina da Igreja Católica. Vocês pensam que a doutrina da Igreja Católica é fácil de viver? Não é não. Tão difícil que Jesus pregou para os discípulos e eles correram. Aqueles homens que estavam lá presenciando tudo, vendo tudo que estava acontecendo, os milagres. A gente não fomos testemunho ocular dos milagres de Jesus, mas a gente acredita, porque está escrito no Evangelho, o que Jesus fez por aqueles que se aproximaram dele. Jesus, ele curou o cego, aleijado, ressuscitou o morto, fez coisas maravilhosas. E muitos nem estavam aí. Iam atrás de Jesus só para receber os benefícios. Mas a fé, fraquíssima, não acreditava. Que nós, meus irmãos e irmãs, sejamos inundados pelo Espírito Santo de Deus, cheio, abarrotado do Espírito Santo, para que a gente seja forte nesses momentos difíceis que virão. E não corra também que nem os discípulos correu. Que nós sejamos fortes para suportar. Até Jesus Cristo voltar. Lembre-se que os sofrimentos dessa vida é como que fosse um remédio para a nossa alma. Deus permite, sim, que a gente sofra, porque é um desconto de pecado, assim como Jesus sofreu. E nós também passamos por sofrimento e vamos passar por sofrimento. Esse cristianismo que diz que quem está com Jesus não tem problema nenhum, esse cristianismo é falso. Jesus deu a nós uma cruz para a gente carregar. Quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. É assim. Jesus deu cruz para nós carregar.
aqui nessa vida. Não é para a gente ter vida boa aqui nessa vida. Só beleza, só bondade, só bom, só o melhor. Não. Aqui nessa vida temos momentos bons e momentos ruins. E precisamos estar preparados para as más notícias, para as perseguições que virão. Precisamos estar preparados e prontos para esses tempos difíceis que virão. E vai chegar. Não está longe não. Então precisamos ser um discípulo amado de Deus, um discípulo corajoso, que não vai abrir, não vai sair correndo com medo, vai enfrentar as trevas, as dificuldades que vão chegar, mas mesmo assim precisamos estar preparados, se fortalecer através da palavra, da oração, da Eucaristia, para que nesses tempos difíceis nós estejamos fortes o suficiente para dizer não ao mal e aderir ao bem. Que Deus abençoe a todos nós, dê força para prosseguirmos nesta vida, cheio do Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, solte a nossa língua, nossos olhos, a nossa vida seja cheia do Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha força para levar adiante esta mensagem de salvação que Deus deixou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.